Convido os irmãos a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, versos 9, 17. Eu continuo a perguntar, porque o assunto está baseado nesta pergunta: a quem os irmãos têm escolhido para ser guia em sua vida? O que os irmãos têm escolhido para sobreviver neste mundo? O que os irmãos têm escolhido neste mundo tem vindo da parte de Deus? Ou tem vindo por um sentimento natural do homem? Porque muitas vezes nós escolhemos o que achamos que é bom. Às vezes, ou muitas vezes, escolhemos as coisas erradas. Então nós iremos estudar um assunto em que aborda este tema importante em nossas vidas. No livro do profeta Zacarias, nós iremos ler um texto sobre o que Deus escolheu para o povo. Versículo 9 do capítulo 11 diz: e eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada uma a carne das suas companheiras. E tomei a minha vara, a suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu conselho, que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrado naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dá-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço que me foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará doente, nem apacentará sangue, mas comerá carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Aleluia! Podeis assentar. Esta profecia, dita por Zacarias, depois do povo de Deus ter vindo do cativeiro de Babilônia, estavam restaurando a Israel e o templo. No entanto, Deus, usando Zacarias, disse que não iria apacentar mais o povo, porque o povo, suas ovelhas, não queriam ser apacentados do jeito que Deus queria. Então ele iria tirar o pastor. Esse pastor foi avaliado em 30 moedas de prata. Vocês sabem quem é ele? Foi Jesus. O povo de Israel naquela época perdeu a bênção. Judá perdeu a sua bênção, Israel perdeu a bênção. Então Deus disse: eu vou dar para vocês um outro pastor. É isso que vocês querem? Deus desfez então o seu conserto, o seu laço. O laço aqui, irmão, não é o laço de prender, é o laço familiar, é o conserto, o laço matrimonial, o casamento de Cristo e sua
igreja. Mas por quê? Na verdade, Deus disse que ia levantar um pastor insensato. E disse para o profeta, em algumas Bíblias está escrito: tome os apetrechos de um pastor insensato, que não tem senso. Esse pastor insensato, vocês sabem quem é ele? Ele é o anticristo. É o Messias que os judeus estão aguardando. Deus vai dar para eles um Messias, um judeu corrompido, mas de acordo com o coração deles. Mas por que Deus então escolheu naquela época, através desse profeta, já indicando um líder insensato para o seu povo? Sabe por quê? Porque o povo não quis se submeterem aos ensinamentos de Deus. Os homens olham muito com os olhos da carne. O ser humano olha muito com os olhos da carne. Jesus, quando veio, não era o rei que eles esperavam, um homem influente e bonito. Jesus não era bonito, como está nas figuras, nos desenhos, nas inspirações de artistas, desde o tempo em que Roma dominava pela Igreja Católica. A Escritura diz que não tinha parecer nem formosura para que ninguém o desejasse. Deus não queria que o povo olhasse com os olhos da carne, como diz Jó: olhas tu com os olhos da carne? Muitas vezes nós olhamos a aparência e nos confundimos e escolhemos aquilo que achamos o que é bom. Mas o que diz lá em Provérbios 31 a respeito da beleza? Enganosa é a graça, vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor é esta que vai ser honrada, louvada, abençoada. Porque em Provérbio mesmo diz que do Senhor vem a mulher prudente, ou seja, Ele é que escolhe. Mas nós queremos escolher o que é bom para nós, o que achamos que está certo. Então, quando insistimos em escolher algo que Deus não escolheu, Deus então escolhe algo estranho para nós, para nos dar a entender que nós muitas vezes damos passos precipitados, como diz a palavra: aquele que apressa com seus pés peca diante do Senhor. Então o Senhor diz que vai levantar, só que este pastor insensato é um demônio, é um espírito que já tem levantado muitos pastores insensatos na terra, que não tem piedade de ninguém, só querem tirar e sugar das ovelhas o seu dinheiro, sua gordura. Fazem amizade com as pessoas pelos interesses, fazem negócio de vós, como já foi profetizado. Este pastor insensato, ele já opera em muitos países, em muitos lugarejos, bairros e cidades. Mas por que Deus permitiu pastores insensatos serem levantados no meio das igrejas? Por causa do desejo do povo. Quantas igrejas dos homens e as mulheres não jogavam jogos nenhum, não praticavam coisas estranhas do mundo? Mulheres tinham seus corpos mais cobertos com os tecidos. Mudou-se o pastor, mudou-se a doutrina, todos praticamente aderiram à nova doutrina, ou às novas doutrinas, dizendo os novos líderes, os pastores insensatos, incutindo na mente das pessoas que isso é tabu. As pessoas realmente, muitas delas estiveram dentro das igrejas, seguindo certos regulamentos bíblicos, mas pela força da igreja e do pastor, forçados pelo sistema e não por amor. Não foram ensinados a obediência por amor. Então Deus, sabendo de tudo isso, tem levantado pastores insensatos sobre a terra. Mas foi isso que Deus escolheu para o seu povo? No início não. No início Deus escolheu homens sinceros, justos, mas o povo rejeitou. Quantos estiveram numa igreja aonde os líderes tinham zelo da palavra de ensinar, desde os pormenores as coisas grandes da palavra de Deus? Quantas pessoas se sentiam debaixo de julgos porque não amavam a palavra, não foram incentivados a amar a palavra? A
a lei, a justiça de Deus, a fé, ou seja, a palavra não estava misturada com a fé deles. Então o Senhor tem permitido nesses últimos dias, através dos pastores insensatos, proliferar a apostasia dentro das igrejas, de forma que muitos não são distinguidos do mundo. Por isso que o Senhor disse que naquele dia Ele vai tirar a máscara com que todas as nações andam mascaradas. Máscara é algo que não é a realidade da fisionomia de uma pessoa. Pessoas andam mascaradas. Então esse texto aqui diz que o Senhor ia romper. E eu disse: não vos apacentarei mais. Versículo 9: o que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E os que restarem, comam cada um a carne de suas companheiras. E tomei a minha vara, a suavidade, e quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com este povo, ou estes povos. Deus, Ele fez um concerto através de Jesus. Então Ele pegou a sua vara, a suavidade, o seu concerto e desfez. Toda pessoa, todo crente que não se envolve, não entende, não quer entender o plano de salvação de concerto, Deus então, Ele rasga, Ele desfaz, Ele tira a aliança eterna. Então, dá para a pessoa um outro instrutor. Levanta então um guia. Mas é muito importante sermos sinceros e pedir a Deus: Senhor, escolhe para mim o que é de tua vontade. Jesus nos ensinou na oração básica, não para ser repetida, não é proibido repetir. Ele deu uma demonstração de como se chegar a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a vontade de Deus. Mas será que essa decoração está valendo na tua, na minha, nas nossas vidas? Ou será que somos apressados em realizar aquilo que desejamos e queremos? Somos vaidosos, queremos construir, ficamos enfadados, ficamos angustiados, queremos terminar a casa, queremos comprar o carro, queremos comprar o vestido, queremos comprar o tênis, o sapato, a calça, ficamos ansiosos. Isso é Deus? Pergunto: isso é Deus operando? É o Espírito operando de Deus? É o Espírito, irmãos? Não é. O Espírito de Deus é um Espírito de moderação, aleluia. Ele é um espírito de domínio, de controle. Você tem controle. Um sargento da aeronáutica estava ouvindo eu conversar com uma cozinheira, quando, juntamente com a minha esposa, nós estávamos numa cantina ali, na frente daquela obra. Nós estávamos conversando que quando nós estamos em Cristo, as pessoas que estão de fora pensam que nós tornamos-nos pacatos, porque não ficamos naquela correria desenfreada das coisas da vida. Eu estava falando então para ele, ele parou de lanchar para saber o que eu estava dizendo para ela. Eu disse: na verdade, nós que estamos em Jesus recebemos poder. Você não tem, nós recebemos poder. E vocês confundem esse poder com, por exemplo, fanatismo, com estar preso ao pastor. Mas não é isso. O Espírito Santo entra em nós, passa a viver conosco, e passamos a dominar os desejos sexuais, os desejos da ganância do dinheiro, passamos a dominar os desejos imorais, palavrões,